Bom, esses então são os slides da aula 7 da disciplina de Segurança e Sistemas de Computação. Então, nesses slides vão ser tratados os assuntos relativos ao padrão 10, né, de Data Encryption Standard. Então, o 10 é a cifra, né, pelo menos uma das mais utilizadas no mundo. Ela foi adotada em 77 pelo National Bureau of Standards, NBS, que é o atual NIST, como FIPS Pub 46. Então, ela é uma criptografia de 64 bits que utiliza uma chave de 56 bits. No decorrer, então, tanto do desenvolvimento quanto da implementação, então, do DS, houve uma controvérsia considerável em razão das propriedades de segurança, então, que esse padrão apresentava. Então, falando da história do DS, ela foi desenvolvida, a IBM desenvolve uma cifra conhecida como Lucifer, num time que foi liderado, então, pelo Feistel, né, que foi quem desenvolveu a cifra de Feistel. E essa cifra, então, Lucifer usava blocos de 64 bits com uma chave de 128 bits. A partir, então, dessa chamada do NBS, então, o Lucifer então, foi redesenvolvido com o apoio, né, de outras entidades, como, por exemplo, a NSA, para ser uma cifra comercial. Então, quando vem então, esse Request for Proposal, né, o RFP, para uma cifra simétrica então, do NBS, em 73, a IBM submete então uma versão revisada do Lucifer que acabou sendo escolhido então como o 10. Então, no momento do desenvolvimento do 10 existia um considerável desacordo, né, algumas controvérsias em relação a esse design. Então, dois pontos principais que podem ser colocados. Então, primeiro que é a questão do tamanho da chave, né? Então, como nós já falamos anteriormente, quanto maior a chave, em geral, melhores são as propriedades de segurança. Então, o Lucifer era desenvolvido com uma chave de 128 bits, enquanto que o 10 foi desenvolvido com uma chave de apenas 56 bits. Além disso, os critérios de design eram secretos quando foram desenvolvidos. Então, que a gente costuma chamar de segurança por obscuridade, o que modernamente não é aceito como uma boa prática então, para o desenvolvimento de mecanismos de segurança. Nesse momento, então, alguns eventos, né, e análises públicas mostraram que naquele momento histórico o design, né, então o tamanho da chave era de fato apropriado. Por mais que esses critérios de design, ao serem secretos, não colaboravam então com essa impressão. Tá? E aí, então, a partir dessa escolha, o 10 então se torna largamente utilizado, especialmente em aplicações financeiras. Tá. Então, o 10 ele divide a mensagem em blocos de 64 bits, e daí cada um desses blocos então vai ser cifrado com uma chave de 56 bits, como eu falei anteriormente. E o que significa que são 8 caracteres de ASCII de 7 bits. Bom, ele utilizando aquele modelo de Feistel, então ele vai ter algumas operações que fazem permutações, né, que vão mudar apenas as posições dos bits. Isso é realizado através de uma permutação inicial e uma permutação final, e depois temos 16 rodadas de cifragem, onde são utilizadas 16 subchaves que são derivadas da chave original. E as permutações são independentes então da chave. Bom, aqui dá para ter uma visão gráfica do 10. Então, o bloco de dados que vai ser utilizado, a permutação inicial e depois, então, as rodadas que vão ser executadas, 16 rodadas. E aqui notem, então, a chave inicial e a partir da chave inicial, então, a produção das subchaves de rodada até, então, no final, uma permutação final que vai ser utilizada e, então, a produção do bloco de 64 bits, notem, né? Dois blocos com o mesmo tamanho de saída, o texto cifrado. Aqui uma outra representação gráfica. Notem aqui a utilização, nesse caso, nessa representação, é possível verificar que está utilizando um modo de operação encadeado. Então, notem o IV aqui sendo colocado, a saída alimentando, então, o próximo bloco e aqui, consequentemente, o conjunto de blocos a serem cifrados. E aqui a decifragem também, considerando o IV e a alimentação para blocos subsequentes. Bom, falando então das etapas especificamente, a primeira etapa então é a permutação inicial, também conhecida como IP, então onde há um primeiro passo de processamento dos dados,
No IP há uma reordenação dos bits dos dados de entrada e ele vai fazer uma divisão entre os bits pares para a metade esquerda, né, também conhecida como LH, de left half, e os bits ímpares para a metade direita, né, conhecido como RH, de right half. Então, essa divisão, né, sendo realizada dessa forma, possibilita que a etapa tenha uma regularidade significativa em estrutura. Isso ajuda a que essa operação e as demais operações, depois, consequentemente, sejam realizadas em hardware, né, o que aumenta a velocidade e o desempenho, então, do processo de criptografia. Então, aqui tem um exemplo, né, tem um conjunto de dados e após, então, a permutação, nós chegamos nesse conjunto. Né? Então, notem que essa representação está em hexadecimal, né, mas o processo de permutação utiliza os bits diretamente. Bom, depois falando da estrutura de rodadas, então nós temos, como eu comentei anteriormente, duas metades de 32 bits, e daí como ela utiliza o modelo de Feistel, né, então ela pode ser descrita, né, utilizando esse método para descrever o que é uma etapa. Notem que tem uma rotação em relação aos lados, então o lado esquerdo vai se transformar, ele é ligado com o lado direito, e o lado direito então é ligado com o lado esquerdo, mais uma função que vai acrescentar aqui difusão, propriedades de difusão e confusão então na mensagem. Bom, a metade então R, a metade direita de 32 bits, ela vai ser utilizada em conjunto com uma subchave de rodada de 48 bits. Então, como isso vai ser feito? Primeiro, essa metade vai ser expandida para 48 bits utilizando uma função chamada de perm e. Depois vai ser adicionada a subchave. Posteriormente, vai se passar por 8 caixas de substituição, né, os S-box, para ter um resultado de 32 bits. E finalmente vai ser permutado utilizando o perm P de 32 bits. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre algumas dessas etapas. Então aqui uma representação gráfica do que eu comentei anteriormente. Então a metade direita, né, sendo colocada, primeiro sendo expandida para 48 bits. Uma função que vai realizar a mistura então dos dados de entrada com a subchave de rodada, as caixas de substituição, uma permutação e a volta lá para os 32 bits, que é o tamanho inicial então do bloco que está sendo utilizado na rodada. Então, falando especificamente das caixas de substituição, ou S-box, então são 8 S-box que mapeiam 6 para 4 bits. Cada S-box, então, ela é produzida através de 4 pequenas caixas de 4 bits. Então, nessas caixas nós temos que os bits de fora, ou outer bits 1 e 6, que nós chamamos de raw bits, ou bits de linha, eles vão selecionar linhas, e os inner bits 2 a 5, né, também chamados de bits de coluna, vão ser substituídos. Então, o resultado que se tem disso são 8 conjuntos de 4 bits, que vão gerar lá os 32 bits. Essa seleção de linha vai depender tanto de dados quanto de chave. Esse processo é conhecido como autochave ou autoquinho. Então, aqui nos exemplos, nós temos as caixas de substituição, os valores colocados e a produção lá de 8 conjuntos de 4 bits ou os 32 bits de saída dessas caixas. Bom, além disso, nós temos um escalonamento de chaves, então, que vai ser realizado no 10, que vai formar, então, as subchaves em cada rodada. Esse escalonamento não vai consistir de uma permutação inicial, chamada de PC1, que vai selecionar 56 bits em duas metades de 28 bits. Nas 16 etapas, então, vão ser selecionados 24 bits de cada uma dessas metades. Esses bits vão ser permutados, né, por uma outra permutação chamada de PC2 para o uso na função f, como nós vimos anteriormente, né, sendo utilizado em conjunto com a metade direita. Depois vai ser rotacionado cada metade em 1 e 2, dependendo do escalonamento, então, K das chaves. No conjunto, então, como o 10 é uma cifra do tipo Feistel, né, então, para fazer a decriptografia nesse tipo de cifra, o que é feito, então, são executados os passos da criptografia novamente, só que utilizando, então, as subchaves na ordem reversa. Então, o que vai acontecer? A permutação inicial vai desfazer a permutação final. Depois vai ser realizada a etapa 1, mas com a subchave da etapa 16, o que vai desfazer a etapa 16. E assim por diante, até chegar na etapa 16, sendo realizada com a subchave da etapa 1, que vai desfazer a etapa 1.
e finalmente então a permutação final que vai desfazer a permutação inicial. Bom, um ponto importante então do 10, que é uma propriedade fundamental em um algoritmo de criptografia, é o que a gente chama de efeito avalanche. Então esse efeito significa que quando eu tenho uma mudança em um bit de entrada ou na chave, isso então muda aproximadamente metade dos bits de saída. Então esse é um efeito, é o que é desejável num efeito avalanche. Isso faz com que seja muito difícil adivinhar a chave ou a entrada. E que também ataques que consideram alterações em relação a esses valores também sejam muito difíceis de serem executados. Né? Então o 10 ele apresenta um efeito avalanche bastante forte, o que, né, demonstra as características de segurança desse padrão. Então, primeiro falando do tamanho da chave, então a força do 10, né, considera que a chave tem 56 bits e isso dá então 2 na 56 valores. Então, força bruta explorando esse conjunto de chaves aparentemente parece difícil. Mas o que aconteceu é que com os avanços, né, em relação à possibilidade de realizar operações computacionais, isso começou a se tornar cada vez mais possível. Então, primeiro, em 97, isso era realizado através de alguns meses de processamento na internet. Em 98, isso acabou sendo realizado em alguns dias, utilizando-se hardware dedicado. E em 99, então, foi possível, né, usando na internet mais hardware dedicado, realizar lá em 22 horas. Bom, considerando ataques em relação à cifra de força bruta, então nós temos lá que em 77, Diff e Helm então, fizeram uma proposta, então não foi um ataque realizado na prática, que considerava então lá com um custo em equipamento de 20 milhões de dólares ser realizada a quebra em um dia. Em 93, uma atualização dessa proposta foi realizada por Wiener, então, considerando que seria necessário 1 milhão de dólares em equipamentos para atacar em 7 horas. Em 97, então, um novo projeto, né, chamado Deschal, que tentava buscar então esse prêmio de segurança da RSA, considerava o uso de ciclos de CPU ociosos para realizar então essa quebra. Seguindo na história, em 98, né, a EFF, que eu já comentei anteriormente, então propunha um ataque que considerava um custo de 250 mil dólares. Em 2006, né, o Copacabana então propõe um ataque que custa 10 mil dólares, demora menos de um dia. E em 2012, então, Dave Hutton e Moxie Marley-Spike conseguem buscar em todo o espaço de chaves 10 lá em 26 horas, as a service. Então é possível, por exemplo, num site da internet buscar então a quebra de uma chave desse tipo. Então notem, é importante aqui observar a evolução histórica e como essas escolhas de design, escolhas de tamanho de chave que foram realizadas lá ainda nos anos 70 começaram a se tornar anacrônicas, considerando os equipamentos que estão à disposição hoje. E, obviamente, o custo, né, o valor dos ativos que estão envolvidos na utilização desse tipo de cifra. Bom, além disso, existem alguns ataques que são considerados mais rápidos que força bruta. Então, tem várias propriedades criptoanalíticas menores que são conhecidas, mas os ataques teóricos, né, eles são geralmente inviáveis na prática, porque eles necessitam de um número não realístico de textos puros, conhecidos ou escolhidos. Tá? Então, 3 ataques são conhecidos que poderiam ou podem quebrar o 10, então, com uma complexidade menor que a força bruta. Então, esses ataques, 2 são ataques clássicos, chamados de criptoanálise diferencial e linear, e um ataque chamado de ataque de Donald Davis, que foi o autor desse ataque. Então, na criptoanálise diferencial, né, então foi definido lá no final dos anos 80 esse ataque, ele já era conhecido, né, então existem algumas informações que dizem que já era conhecido tanto pela IBM como pela NSA, e ele necessita então de 247 textos puros escolhidos para ser realizado. A criptoanálise linear, então, desenvolvida no começo dos anos 90, necessita um pouco menos, então 243 textos puros conhecidos, e essa foi então a primeira criptoanálise 10 que foi publicada. E o ataque de Donald Davis, então esses dois ataques são classes de ataques que podem ser utilizados em diversos tipos de algoritmos de criptografia simétrica. E por fim, lá o ataque de Donald Davis, né, então uma técnica especializada para o 10 também, produzida nos 80, necessita de 250 textos puros conhecidos, tem uma complexidade de 250 e uma taxa de sucesso de 51%, que é bastante considerável.
Além disso, existem ataques que nós chamamos ataques de temporização. Esses ataques não são ataques ao algoritmo específico, mas a questões relativas à implementação desse algoritmo. Então, normalmente se usa o conhecimento, né, de como a implementação é realizada para tentar derivar alguma informação sobre a subchave, sobre os bits da subchave. Então, essa temporização está relacionada com tempos diferentes dependendo dos valores de entrada que vão acontecer em relação ao processamento então das etapas lá do 10. Isso é particularmente problemático em smart cards, que é um item bastante importante modernamente. Bom, com essas questões, então, o 10 começa a se considerar um algoritmo pouco seguro, né? Então nós vamos falar nas próximas aulas sobre essa questão, e daí se começa a discutir, então, possibilidades de se conseguir uma maior segurança, né, de forma padronizada. Então, uma das primeiras tentativas foi uma utilização que mantinha na prática o 10, mas em uma forma onde ele era aplicado seguidas vezes. Isso foi conhecido como triple 10, né? Então, que é basicamente se aplicar 3 vezes o 10 em um conjunto, um bloco de dados. Esse algoritmo, então, ele pode ser utilizado de algumas maneiras diferentes. Então, a chave, nem sempre, a chave pode ser a mesma chave 3 vezes, ou a chave repetida 1, 2 ou 3 vezes. Né? Então, tem formas de lidar com isso, então, nessas 3 aplicações do 10. Existem vários, dependendo da entidade que utiliza, ela usa nomes diferentes para chamar essa utilização tripla do 10. Tá? Então, vocês vão achar T10, TDEA ou Triple 10, que está no último, né? E existem também ataques teóricos, mas se acredita então que no atual contexto a utilização do Triple 10 apresenta características, né, propriedades razoáveis de segurança. No entanto, mesmo assim, então novas, né, alternativas foram sendo discutidas e se buscou então um novo algoritmo para substituir o 10, que nós vamos ver nas próximas aulas.